competência 2 vai tocar em alguns pontos. O primeiro deles é perceber, avaliar se você, participante, compreendeu os comandos, as orientações para a produção desse texto, tá? E se você escreveu a sua redação estruturada no texto dissertativo argumentativo, ou seja, se você entendeu o que é um texto em prosa, se você sabe o que é uma introdução, o que é um desenvolvimento e o que é uma conclusão. E aí, quando você redige o seu texto, quando você escreve o seu texto, não basta apenas ler, tá bom? É preciso que você obedeça mesmo aquilo que propõe o enunciado, tá? A parte inicial da prova de redação, tá? Que seria a proposta de redação. E aí você deve ficar bastante atento ao recorte temático. O que eu quero dizer com isso? Você tem que verificar qual é o tema que está sendo proposto e qual é o eixo de discussão que você deve abordar. Por quê? Porque se você não abordar o eixo de discussão dessa proposta, você tangencia, tudo bem? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aí que o tema de 2013, né, foi os efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Então, se eu olho para esse tema, o recorte temático é o quê? A lei seca só? Não, né? É a lei seca e os efeitos da sua aplicação na sociedade brasileira. Então, não adianta, por exemplo, você falar só da lei seca e falar de como é importante diminuir o consumo de álcool, tá? É preciso olhar para esses efeitos na sociedade. Então, foram negativos, é indiferente? Esse recorte de tema é bem importante porque ele é único para todos os participantes, né? E essa delimitação é bastante necessária para que essa banca avaliadora possa avaliar todos os textos de todos os participantes usando os mesmos critérios, tá? E evitando aí fraude, né, de algum participante que fez o texto antes, decorou, né? Como o texto é bem recortado, evita esse tipo de problema, tá bom? E aí você vai fazer a leitura desse comando aí introdutório, e aí vai ler atentamente os textos motivadores. Geralmente são 3, eles são bem breves, bem sucintos, tá? Uma dica legal que eu dou para vocês leiam os textos motivadores e sublinhem as informações que vocês consideram mais importantes para que você possa inseri-las ali no seu texto, né? Mas cuidado, né? Para copiar um trecho ali do texto motivador e colocar. Não, é para que você entenda qual é o norte que esses textos motivadores vão te dar. Não ignore os textos motivadores, são eles que vão guiar o tema da sua redação. E aqui, nessa competência 2 aqui, que vocês vão aplicar esse repertório sociocultural e que ele seja produtivo, né? Que exista ali uma contextualização boa com o tema. Geralmente os alunos começam com uma contextualização histórica, né? Ou seja, o aluno vai explicando como o tema era visto, né? Ou como algo atuava na sociedade antigamente, e aí sintoniza esse fato histórico com a realidade do mundo contemporâneo. Esse é um caminho legal. E aí você vai estruturar o seu texto, vai pensar ali na introdução, ou seja, vai apresentar o seu assunto, o seu tema, a sua tese, e aí você vai defender esse tema nos próximos parágrafos. Olhando para o tema da redação, da proposta, né, nós não podemos ignorar uma coisa. O Enem, de maneira recorrente, traz temas de problemática social, ou seja, tem sempre um tema-problema, né? Então, cogite aí ao longo do período os problemas sociais mais recorrentes no Brasil, principalmente, tá? Então, como esses problemas sociais atingem a vida dos indivíduos, dos cidadãos, tá bom? E cuidado para você não sair do tema. Para não sair do tema, eu tenho uma dica. Encontre as palavras-chave desse tema, tá? Então, por exemplo, vamos supor que seja desafios no combate à pandemia. Um tema que talvez, né, é possível, vai saber. Então,
olha lá, volte o tempo todo nos seus parágrafos a essas palavras: desafio, combate, pandemia. Ah, vai ficar repetitivo, então procura um sinônimo, né? Desafio, o combate, dificuldade, obstáculo, né? Em vez de desafio, tá bom? Ou no caso do combate, né? Batalha, conflito. No caso de pandemia, por qual eu posso trocar? Por peste, por surto, por mal, né? Então, algumas palavrinhas aí que vão ajudar você o tempo todo a não se esquecer de qual é o tema da redação, tá? E aí, o primeiro ponto que vem é o repertório avaliado nas redações do Enem é dividido em pessoal e ou dos textos motivadores e sociocultural. A gente tem que ter em mente que quem vai ler a sua redação, né, é um leitor ávido, né, alguém que lê muito, alguém que tem muito conhecimento, tá? Alguém formado em letras, como eu já disse, e é um leitor que precisa ser agradado, tá bom? Então, por isso que a gente fala, cuidado com os desvios gramaticais, porque o cara se formou em letras, ele estudou, ele sabe as regras gramaticais, ele vai identificar. Se for muito recorrente, ele vai enxergar o seu texto com um olhar um pouco mais negativo, tá? E aí, quando a gente fala de um repertório sociocultural, se vocês olharem para as redações anteriores, né, para os temas anteriores, é sempre falando de minorias, de problemas socioculturais, enfim, temas aí que as ciências humanas dão conta, né? A filosofia, a sociologia, mas não são esses os únicos caminhos, tá? Que pagam a ideia do repertório. Então, você pode ter um conhecimento, por exemplo, em biologia, né? Em outras matérias que tornam esse argumento válido, tá? Que esse repertório seu também seja válido, não apenas por enfim, citar um filósofo, sociólogo, tá? E a redação do Enem tem um critério para avaliar se esse repertório é 100% válido, né? Como assim? Bom, são 3 pontos aí, né? O primeiro, para ver se esse repertório é 100% válido, precisa ter fonte. Não adianta só colocar entre aspas e deixar solto, tá? Então precisa ter fonte, quer dizer de onde que veio esse repertório, né? Quem foi que disse, né? De onde você tirou, de qual livro, tá bom? Se é pertinente ao tema, então vamos falar sobre, né, desafios no combate à pandemia. Você vai falar de saúde, mas nem todo tema de saúde se encaixa nisso, então cuidado, tá? E precisa ter encaixe sintático aí, né? Não adianta só jogar, né, uma citação ali entre parênteses, entre aspas, perdão, que não vai dar conta de resolver, né? Quer dizer, o avaliador vai olhar e falar, bom, parabéns, que bom que você lembrou dessa frase, mas não se encaixa aqui, tá? Então, esse repertório pessoal, ele é muito importante. Agora, você não sabe nada sobre o tema? Leia o texto motivador, tente se guiar por ele. A dica que eu dou é, na verdade, quando você pegou a prova do Enem na mão ali, a primeira coisa que você faz é vai lá para a redação, leia, veja os textos motivadores, e aí você vai pensando ao longo da prova, né, sobre a sua redação, tá? Deixa para o final, pode deixar para o final, por que não, né? Mas já vai lendo, de repente vai fazendo o que chamamos de brainstorm, né? Vai escrevendo algumas ideias ali, né? E depois no final você faz a sua redação. É uma dica, cada um faz da maneira que quiser, tá? Mas aí, posso copiar trechos do texto motivador? Gente, faça uma paráfrase, né? Não pode copiar tudo, tá bom? Se ficar tudo na paráfrase, você reescrever com as suas próprias palavras todos os textos motivadores, não vai ser legal. Então, você pode aproveitar algumas ideias, pode aproveitar algum dado ou outro, mas cuidado, é melhor que você faça por você, né? A partir do seu conhecimento, tá? Mesmo com os dados, né, com as ideias. Então, por exemplo, 30% das pessoas da periferia não conseguiam acesso a saneamento básico, sei lá. Joguei um dado aqui, né? Então, você pode coletar esse dado do texto motivador e encaixar em alguma coisa que você queira falar, enfim, aproveitar esse repertório, mas não faça isso de maneira repetida, tá? Vocês não podem rejeitar o texto motivador de maneira nenhuma, tá bom? Ele precisa aparecer ali enquanto tema, você precisa ler
aquele texto motivador para que você seguir, tá bom? Mas tem que apresentar o seu próprio repertório. Uma coisa que os alunos sempre me perguntam é se pode citar uma referência individual. Faltou o acento ali, mas como assim? Então, por exemplo, vamos supor que o tema da redação seja desafios à educação EAD durante pandemia. Estou jogando com pandemia aqui porque é uma possibilidade, né? Então, desafios à educação EAD, né? E aí você, enquanto aluno, durante meses não conseguiu assistir a nenhuma aula porque não tinha acesso à internet regular. Você não pode colocar ali a sua experiência individual. Ah, eu não tive, tá bom? Não vai usar a primeira pessoa, mas pode jogar como uma experiência coletiva. Então, muitos alunos, tá? Ou boa parte dos alunos da escola pública enfrentaram problemas com a internet, com acesso à internet, tá bom? Então, transforme a sua experiência individual em algo coletivo. Não coloque o eu. Então, muitos ou boa parte, tá bom? E use referências históricas, literárias, geopolíticas. É isso que vai agradar o corretor. Bom, eu trouxe aqui uma matéria jornalística que fala na verdade, traz a fala de uma professora, corretora de redação do Enem, e ela mostra o quão os professores, corretores ficam desesperados quando vem cópia do texto motivador, né? Porque isso mostra que os alunos não têm um repertório sociocultural, né? Um repertório próprio, pessoal, tá? E eles precisam recorrer ao que está escrito ou na prova, ele procura alguma informação na prova, ou procura alguma informação no texto motivador para copiar e colar. Já fica a dica aqui que se você copia algo do texto motivador, ou se você copia algo da prova, a sua redação pode ser zerada, tá? E aí ela traz algo aqui que nós falamos muito em sala de aula, é algo muito discutido, que é a geração da manchete, ou seja, a geração do pessoal aí que lê apenas o título, acha que já sabe do que está sendo falado, acredita na veracidade, portanto, não julga necessário checar a informação e logo em seguida compartilha, né? E é isso que fomenta, por exemplo, a fake news, tá? Isso gera aí uma superficialidade na discussão, né? E faz com que os alunos não obtenham um repertório. Uma coisa que ela fala aqui, um ponto que ela traz, é que os alunos também não conseguem relacionar a vida escolar com a vida cotidiana. O que eu quero dizer com isso, né? Ela traz aqui, não consegue perceber, ela diz que os alunos não percebem que algo da aula de filosofia tem relação com o tema da redação, né? Gente, não é só filosofia e sociologia que paga a conta do repertório sociocultural na redação, tá? Ciências, geografia, enfim. Outros temas também dão conta de ajudar vocês na argumentação, tá bom? Ela traz aqui dados, né, para mostrar que os alunos não sabem falar sobre o tema, né? Ela mostra também que os alunos difundem aí as fake news, alimentam fake news e não conseguem relacionar, não conseguem transpor uma informação falsa. Para ajudar no repertório sociocultural, fica a dica aí de que vocês assistam a documentários, a filmes, né? E que vocês fujam de filmes que sejam cultura de massa, né? Como, por exemplo, filmes da Marvel, né? Então, os alunos do cursinho me perguntaram, mas eu não posso relacionar um trecho de um filme da Marvel? Então, falar com grandes poderes vem grandes responsabilidades, relacionar isso com políticos de hoje. Vocês têm que entender assim, você pode fazer isso? Olha, não é interessante, né? Mesmo que você consiga relacionar bem. Eu não estou dizendo que você não possa relacionar algo de ficção com a sua redação. Por exemplo, houve uma redação nota 1000 que relacionou o episódio da série Black Mirror. É um caminho, né? Mas se é cultura de massa, mostra que você não transpõe isso, né? De repente, se você relacionar isso com um livro clássico, com um filme bem interessante, pode até ser, mas você precisa lembrar que o professor que está corrigindo a sua redação é alguém que espera algo diferente, é alguém que espera que esse aluno que vai entrar numa universidade esteja pronto para entrar numa universidade, né? E que tenham um conhecimento aí diferente, né, maior,
mais vinculado a livros clássicos. Então, é mais interessante que você cite um trecho de um livro do Machado de Assis, por exemplo, Lima Barreto, Guimarães Rosa, é isso que o professor ali que está corrigindo aguarda, tá? E se você quer cativá-lo, é melhor que você use um repertório um pouco mais avantajado, tá bom? Falando da tipologia textual, estamos falando da estrutura clássica do texto dissertativo argumentativo, que é a introdução, que é a apresentação do tema, a argumentação, a defesa dessa tese, ou seja, quando você busca convencer o avaliador, o leitor, sobre o que está escrito ali na introdução, e a conclusão, que vai, dentro dessa estrutura dissertativa argumentativa, no Enem, apresentar uma proposta de intervenção. Bem rapidamente, vou falar sobre o título na redação. Ele não é obrigatório, tá? Mas se vocês darem uma olhadinha, quando pegarem a prova, vejam os comandos, tá bom? Geralmente o Enem coloca que o título é opcional, diferente da FUVEST, tá bom? Mas algumas coisinhas aí. Se você for colocar título, lembre-se que você vai gastar uma linha da sua redação, né? Então, se você vai colocar, precisa ser criativo, inteligente, algo que chame a atenção do leitor, tá bom? Mas não é necessário, tá? Se você for colocar, apresente o título de maneira correta. Tenha em mente algumas regrinhas básicas aí, tá? Use a letra maiúscula somente na primeira palavra, nas demais só se for obrigatório. Então, por exemplo, olhares que buscam o Brasil. Olhares é a primeira palavra, né? Precisa estar em letra maiúscula, mas Brasil é nome próprio, então também letra maiúscula, certo? No geral, use letra maiúscula somente na primeira palavra, a não ser que as outras palavras ali exijam letra maiúscula também, tá? Não coloque ponto final, centralize na linha, tá bom? E evite aí algo que não for autoral, não coloque trocadilhos, nada de irônico, nenhuma metáfora, tá? Você não tá chamando atenção para um poema, tá bom? É para um texto objetivo, informativo, dissertativo, argumentativo. Então, não queira criar nada bobo, tá bom? Na estrutura do texto dissertativo, vocês sabem que existe essa forma de bolo aí da introdução, desenvolvimento, conclusão. Só que é importante a gente cuidar de cada um desses parágrafos e aprender como escrever cada um deles, tá? Vamos começar aqui com a introdução. Na introdução é que se apresenta o tema, então vamos supor que o tema seja desafios do combate à pandemia. Então, o tema é importante que ele apareça logo no início, tá? Então, por exemplo, vamos começar a redação. É evidente que existem problemas e desafios do combate à pandemia no Brasil. Pronto, já jogou o tema, copiou e colou, não tem problema, tá? Isso ajuda você a voltar o tempo todo nesse texto e a não esquecer qual é o seu eixo, tá bom? E aí, qual é o problema? Bom, pensando na redação que nós pegamos, tá? Que vocês já leram, eu até fui anotando qual o problema apresentado na redação. Então, ele mostra lá que existem impasses. Quais são os impasses para o combate à pandemia, né? Então, omissão do poder público, é isso que o texto traz, e negligência populacional, tá? Então, aí já tem um problema. E qual é a tese? Então, qual é o ponto de vista que esse candidato vai defender no combate aí à pandemia, né? Então, ele defende que é necessário viabilizar medidas que garantam o distanciamento social. Então, se ele já falou que precisa viabilizar medidas, ele vai trazer aí nesse desenvolvimento quais medidas seriam, tá? Então, já temos o parágrafo de introdução. Então, quando pensar em introdução, gravem aí que precisa ter 3 pontos: o tema, o problema e a tese. Descubram aí qual é o eixo temático da sua proposta de redação. Bom, a competência 3 vai falar sobre argumentação. Eu vou voltar ao texto, justamente para que a gente consiga identificar cada parágrafo de desenvolvimento. O desenvolvimento é composto, pelo menos nesse texto, né? E eu sugiro que façam assim, no primeiro parágrafo de argumentação e no segundo parágrafo de argumentação, tá? Essa argumentação vai tentar defender o ponto de vista e convencer o avaliador de que seu ponto de vista é bom, né? Bom, algumas coisas aqui sobre o texto. Se vocês olharem bem, se quiserem voltar, vocês vão ver que cada parágrafo de argumentação tem um tópico frasal,
tá? Esse tópico frasal é a ideia central de cada um desses parágrafos de argumentação. Se vocês olharem lá, no primeiro parágrafo de argumentação, vai trazer o ponto de vista a partir do governo federal. Então, lá ele vai dizer, na redação que eu trouxe para vocês, vai dizer que o governo federal não atinge as metas da Constituição, né? Então, a Constituição Federal garante alguns direitos aos cidadãos. Então, ele vai trazer esse ponto e vai mostrar que o governo federal não está cumprindo o seu papel, não está atendendo à Constituição. Então, deixa isso a nível de governo. Agora, no segundo parágrafo de argumentação, a argumentação joga para o cidadão, né? Ele vai falar que o cidadão não cumpre com o seu papel quando não se isola, né? Quando não cumpre o distanciamento social. E aí, a redação traz uma exemplificação, né? Quando mostra ali uma situação, um fato que aconteceu há pouco tempo atrás, no Rio de Janeiro, com aglomeração de pessoas na praia, tá? São dois caminhos. O que a gente precisa tomar cuidado na argumentação? Precisamos tomar cuidado com a falácia, né? Já falei, é uma palavra latina que significa algo ilusório, algo enganador, tá? E é fácil criar isso, principalmente na retórica que a gente ouve do dia a dia, né? Nos clichês, tá? No papo de político, né? Então, alguns cuidados aí, principalmente com generalização. Então, que generalização? Vou citar algumas para vocês aqui. Todo político é corrupto. Acreditem, pasmem, tem políticos que não são corruptos e que exercem o seu fator cidadão ali, social, cumprindo direitos, tá bom? E deveres, tá? Aliás, os deveres, na verdade, né? Outras generalizações, toda mulher é frágil, né? Toda criança enfim, tomem cuidado com isso. Esse tipo de argumentação pode cair até para a ideia do sofisma, e a gente pode construir qualquer argumentação dentro do que é o sofismo. Dentro do sofismo, quando você cria uma argumentação válida dentro daquela situação. Por exemplo, uma ideia de sofismo. Deixa eu pensar. Todo homem é imortal. Criei essa premissa, tá? Todo homem é imortal. Pedro é homem, logo Pedro é imortal. Existe algum homem que seja imortal? Eu não conheço, né? Vejam que dentro dessa retórica eu construí que Pedro é imortal, tá vendo? Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso para que não fique um argumento frágil, tá? Então, cuidado com essas simplificações exageradas, né? Com ciclo vicioso, com clichês. Então, uma redação aí de senso comum falaria assim, nos dias de hoje o problema da saúde é uma das questões mais importantes para o povo brasileiro. Introduziu, estou falando da saúde, tomar um cuidado. Se estivéssemos falando aqui os desafios da pandemia, já não atende, né? Está falando da saúde de maneira geral, cuidado. A pessoa continuaria assim. A população precisa se conscientizar do seu papel na busca por um futuro melhor para as próximas gerações. Olha aí o clichê, né? O senso comum. Algo que todo mundo fala, não diz nada, é uma argumentação vazia, tá? Então, continuando aí. Apesar do estado precário dos hospitais do país, algo que todo mundo sabe, né? Os governantes corruptos, todo governante corrupto, outra generalização, não se mobilizam e só o que se vê é o descaso. Gente, se eles não se mobilizam, se eles são corruptos, é claro que eles vão promover um descaso, né? Mas deve-se pensar positivo, porque a esperança é a última que morre, né? Olha, esperança, frases feitas, né? Pouco originais, isso que configuram que a gente... Um outro ponto é não cair em contradição, tá? E aí, precisa entender o seguinte, coloquei aí, né? Coerência, não cair em contradição, tá? Em uma redação, para que essa coerência aconteça, as ideias precisam se completar, tá? Então, uma deve continuar a outra, complementar a outra. Então, caso não aconteça essa concatenação de ideias entre essas frases, elas vão acabar por se contradizer, tá? E vão quebrar a sua linha de raciocínio, tá bom? É isso que a gente fala que quando há uma quebra de coerência textual. Então, é uma quebra ali de ideia lógica do tempo. Então, por exemplo,
trazer uma ideia. Então, podemos notar que existe uma falta de recursos para a escola pública e esse é um problema do país. O governo promete e cumpre, traz várias melhorias para a educação e faz com que os alunos que estavam fora da escola retornem. Entretanto, os alunos não dão valor. Ponto aí. Ué, você já falou que faltava recurso para a escola? Por que a escola trouxe recurso depois? E a culpa é do aluno? Entende? Então, tome cuidado aí. Se você diz que existe falta de recurso para a escola, o governo não pode ter cumprido e ter levado melhorias para esses alunos, né? E você não pode jogar a culpa no aluno. Então, cuidado aí. Precisa existir uma linha de raciocínio. Quando ele escreve, é difícil de notar, tá? Mas sempre lembrando que a coerência é uma correspondência entre as ideias do texto de maneira lógica, que uma não contradiga a outra. Voltando aqui para a estrutura, né, já vimos a introdução, o desenvolvimento, o argumento 1, o argumento 2, e depois tem o último parágrafo, que é o de conclusão, né? Eu não vou falar sobre esse parágrafo agora, eu vou falar no finalzinho, porque é a quinta competência, que é a proposta de intervenção, tá bom? A gente volta, lê e identifica o passo a passo seguido para uma conclusão e uma proposta de intervenção, nota 1000 não, né? Nota que atenda ali aos 200, tá? Mas lembrando que a conclusão precisa trazer a retomada do tema, do problema, então os desafios do combate à pandemia, né? A proposta de intervenção e a reafirmação. Bom, falei já da introdução e eu vou agora para a argumentação, para o desenvolvimento, na verdade. E o desenvolvimento desse texto mesmo vem com base em 2 pontos de argumentação, tá bom? Agora, como fazer uma boa argumentação? Bom, gente, tem alguns caminhos aí que eu posso trazer para vocês. Um deles é com base na exemplificação, né? Então, relato de algum fato, lembrando, eu já falei, né? Transformar, caso esse relato de fato seja individual, transformá-lo em coletivo. Então, em vez de primeira pessoa, transforma em terceira, né? Então, relato de fato, menção a pessoas, tá? Alguém que já passou por algum problema, alguma figura de autoridade. Então, por exemplo, se você for falar da pandemia e no combate, como está desenfreado o contágio, você pode colocar que, inclusive, o presidente da República do Brasil também contraiu o vírus, para mostrar que o vírus não escolhe fator social, né? É um ponto interessante, então menção a pessoas, no caso vai mencionar o presidente da República, pode mencionar lugares, então fazer de repente uma relação, uma exemplificação entre Brasil e Reino Unido, como eu já disse, os dois têm sistemas públicos únicos de saúde, tá? Enfim, vai fazer menção a alguma situação, há várias maneiras aí de exemplificar, tá bom? Mas esses exemplos precisam ser significativos, tá? Ser algo típico, ser algo frequente, ser algo importante, para que tenha relevância no seu texto, tá bom? Um segundo ponto aqui é o uso de autoridade. Então, citar um reconhecido especialista no tema, na área, né? Então, caso de um infectologista, hoje infectologista pop, nunca imaginei que falaríamos isso, mas o Átila, né? É alguém muito estudado e tem aparecido aí nas mídias televisivas e é alguém com bastante carga científica, né? Alguém legal, é um uso de autoridade, se for falar de pandemia, quem não conhece, o Átila pode procurar, ele é muito interessante e bonito, então fica a dica. Ou você pode também usar a autoridade, né, de uma instituição, então a gente tem falado muito da OMS, é uma instituição de peso para colocar na sua redação, tá? E tudo isso vai dar, tanto a figura de autoridade, seja pessoa, seja instituição, os 2 casos vão dar aí consistência, né, força para sua tese, tá bom? Para o seu ponto de vista, tá? Outro caminho também é a comprovação científica, né? Princípios científicos, então resultados quantitativos, qualitativos, tá? Tudo que tem aí um princípio científico, né, tem uma credibilidade um pouco maior porque é comprovado, tá bom? Claro, se você lembrar ali no momento, né? E aí aqui na redação nós temos 2 pontos, tá? Primeiro ele coloca ali, em primeira análise, e aí a gente vê um marcador de início de texto aí, né? Em primeira análise,
desculpa, me perdi. Em primeira análise, é imperativo, ou seja, é quase uma ordem, tá? Pontuar que a Constituição Federal de 1988, vejam aí, tá usando um repertório interessante. Então, se você é alguém que conhece a Constituição, você é um cidadão que conhece seus direitos e também os seus deveres, né? Então, é um repertório bom. Em seu conjunto de leis, garante direitos trabalhistas aos cidadãos brasileiros. Então, vejam que garante não só direitos à saúde, à alimentação, direitos trabalhistas. Então, é um outro ponto que esse candidato traz referente à leitura que ele teve sobre a Constituição, tá? Lembrando que a Constituição é a carta magna do Brasil, né? O que rege as leis brasileiras. Se algo não está na Constituição, é algo inconstitucional, ou seja, não segue uma lei, tá? Sendo dever do Estado zelar pela plena aplicação destes, né? O que seria aí dos seus direitos trabalhistas, tá? E aí ele coloca isso, traz que a Constituição Federal é algo que garante direitos, mas aí o candidato traz a palavra contudo, né? Que é um elemento coesivo para indicar oposição, adversidade, um problema. Então, contudo, tal construção teórica faz-se pouco efetiva. Que construção teórica? A da Constituição. Então, faz-se pouco efetiva em metodologias práticas, ou seja, fica só na teoria, na prática não acontece, uma vez que, em situações de pandemia, muitos trabalhadores, sobretudo os do ramo informal, olha lá, sobretudo, então ele acrescenta aí que não é qualquer trabalhador, é do ramo informal, é aquele que não tem carteira assinada, CLT, tá bom? Continuam suas atividades laborais, continuam trabalhando para a sobrevivência. Isso revela que o poder público tem se revelado insuficiente em assegurar medidas protetivas aos indivíduos ativos nessas condições, ou seja, o poder público não está atendendo à Constituição. Então vejam como o candidato faz a relação entre poder público e Constituição e como não existe manutenção do sustento próprio, né? Então, assim, é importante que o aparato legislativo funcione na prática, a fim de ampliar, olha que bonito, a fim de, então, com a finalidade de, para que, tá? A fim de ampliar o isolamento social, seria melhor ter usado aqui o distanciamento social, tá? Em contextos de enfermidade global, então o mundo todo está doente. Esse foi o primeiro ponto, a primeira argumentação, tá? Vejam como relaciona bem com o tema previsto ali, com a tese sobre os impasses na concretização dos padrões comportamentais no Brasil, né? Como não é atendido, como não são atendidos os direitos dos cidadãos, tá bom? Aí, no terceiro parágrafo, que seria a segunda argumentação, começa aí de novo com um outro marcador de início, né, de desenvolvimento. Então, outro sim, ou seja, igualmente, tá? É lícito, é legal, dentro da lei, admitir que a falta de compromisso social no Brasil constitui um dos obstáculos para a eficaz execução do isolamento social em casos de pandemia. Então, vejam que, de novo, isolamento social, uma palavra muito repetida, seria interessante que houvesse uma troca por um sinônimo ou algum vocabulário que atendesse ao mesmo significado, né? Então, tal fato pode ser exemplificado pela lotação das praias do Rio de Janeiro em meio à quarentena. Então, vejam que, tudo bem, o poder público, assim como ele trouxe no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o poder público não cumpre com os seus deveres, né? Não atende aos direitos da sociedade. Entretanto, olha lá, existe um outro obstáculo, né? Que é um compromisso social, que é o ato cidadão, né, das pessoas. Por quê? Aí ele vai trazer, por exemplificação, vejam que é um dos pontos de argumentação, como eu já disse, e ele exemplifica com o quê? Com base em uma situação. Qual é a situação? A lotação das praias na cidade do Rio de Janeiro, né? Isso, tá? Mesmo com as medidas de alerta instauradas pelo governador local. Então, tudo bem, houve algo do poder público e as pessoas não cumpriram, tá?
Então vejam que nessa segunda argumentação ele coloca que não existe um ato cidadão por parte da população. E aí vejam que ele termina esse segundo parágrafo dizendo logo, né, uma conjunção aí de conclusão, logo, ou então, sendo assim, né, é substancial que haja uma maior conscientização da sociedade nesse cenário. Tá. Se tivesse parado aí, já não seria uma conclusão, né? Não é só porque a gente coloca a palavra logo, então, sendo assim, nós temos uma conclusão. A conclusão vai vir aqui no último parágrafo. Último parágrafo.